Olá pessoal, na aula de hoje então vamos aprender a respeito de hardware e software. Muito bem, nós devemos entender inicialmente que o computador é um dispositivo que ele tem entrada, processamento e a saída. O que significa isso? Para um computador conseguir entregar um resultado, ele tem que ter entrada de informações, realizar um processamento e realizar uma saída, né? Essa entrada de informações pode ser de várias formas, através da leitura de um arquivo, um clique que você executa no mouse, né? Alguma tecla que você digita, um sensor que existe lá na indústria, ou até mesmo um videogame, né? Lá no videogame você tem o teu controle, que é um teclado, praticamente é um mouse. Você envia comandos para o teu videogame, ele vai realizar um processamento, né? E posteriormente então vai emitir alguma saída. Essa saída também pode ser de várias formas. Pode ser criar um arquivo novo, pode ser um gráfico na tela do computador, né? Um áudio emitido pelo teu videogame naquela situação, né? Um arquivo ser impresso na impressora, o acionamento, enfim, de uma máquina, de um motor. Lá na indústria existem situações que são idênticas a essa, né? Então, um sensor vai ler uma determinada entrada, vai ocorrer um processamento e vai ocorrer uma saída. Então, que fique bem claro isso, né? Muitos se perguntam como que o computador entende tal situação. Foi gerado, então, para o computador várias entradas, né? Ocorreu um processamento, né? E vai ocorrer uma saída. Muitos de nós, hoje em dia, temos redes sociais e muitas das vezes nós nos perguntamos, né? Como que o Facebook sabe que, sei lá, eu estou em tal lugar? Como que o Facebook me entrega conteúdo que eu gosto? Vocês já devem ter percebido isso, né? Que o Instagram, o Facebook, ele entrega conteúdo para ti, um conteúdo formatado, alinhado à tua ideia, à tua personalidade, ligado ao que você gosta, né? Então, provavelmente é gerado várias entradas de acordo com a tua navegação na internet, o que você pesquisa. Alguns dizem que até o que você fala já é considerado, né? Vai ocorrer um processamento, né? E vai ser gerada uma saída. Qual que é a saída nessa situação? O Facebook, Instagram, enfim, vai entregar para ti um conteúdo ou propagandas de produtos que são mais alinhados ao teu perfil de personalidade. Então isso garante uma compra, né, mais personalizada. Ele entrega realmente para quem vai comprar um determinado produto. Bom, lá no computador nós temos vários dispositivos de entrada e saída, né? Vamos falar aqui de dispositivos. Nós temos os principais dispositivos de entrada, o teclado e o mouse, né, que são os mais comuns. Os dispositivos de saída, o monitor e a impressora. E existem alguns dispositivos que são entrada e saída ao mesmo tempo. O que é isso? Aqueles dispositivos que é possível gravar informação e é possível receber informação de lá, né? Então, por exemplo, um pendrive, é possível gravar informações nele? Sim. É possível ler as informações que estão nele? Sim, também, né? Nós temos aí o CD que está em desuso, né? Praticamente ninguém mais utiliza CD. É um dispositivo que era possível gravar informações e receber informações dele. E nós também temos os dispositivos touchscreen, né? Traduzindo aí, um dispositivo touchscreen são aqueles dispositivos que permitem a entrada de informações e a saída de informações. Um bom exemplo disso, então, é a tela do celular, que ao mesmo tempo ela exibe informação
e ao mesmo tempo você clica, você gera informação para o dispositivo do que você quer fazer, né? Bom, dando sequência, nessa aula, então, nós temos que entender o seguinte: existe uma parte física no computador e existe também uma parte lógica, certo? O que é a parte física? A parte física é toda aquela parte que você visualiza, né, que você consegue literalmente pegar na mão. É o quê? Teclado, mouse, monitor, impressora, scanner, CD, enfim. Essa é a parte física, né? E existe também a parte lógica. O que é a parte lógica? A parte lógica são os programas, né? De nada adianta você ter um celular caríssimo, bom, se você não possui programas instalados nele, né? De nada adianta você ter a parte física e você não ter a parte lógica, né? De nada adianta um celular lindo, maravilhoso, a parte física, né? E se ele não funciona no WhatsApp, não funciona no Facebook, não conecta na internet, né? Então, tanto a parte física, que é as placas, os componentes eletrônicos, é importantíssima. E também a parte lógica. A parte lógica, então, como eu já falei, são os programas, né, os aplicativos, o WhatsApp, o Facebook, o Word, Excel, né? Bom, a parte física e a parte lógica, elas têm alguns nomes, né? A parte física é o hardware. O que é o hardware? O hardware, como eu já falei antes, são os componentes eletrônicos, o teclado, o teclado, o mouse, a tela, o CD, né? Essas são partes importantíssimas. Todo dispositivo tem parte física, ou seja, tem o hardware, né? E também todo dispositivo tem lá o software. Então, o conjunto de hardware e software vai formar o computador, certo? Entendam aqui que computador não é apenas aquele que nós utilizamos na escola, enfim. Computador é um celular, é um videogame, né? Todos esses dispositivos são computadores, né? Existe o hardware e existe também o software, né? Quando você compra aí um videogame, você está comprando o hardware, né? Dentro dele existe um software e o CD do jogo que você compra é um software também, né? Então, de nada adianta você possuir apenas o videogame. Você tem que ter o software para você jogar. O software, no caso aqui, seria o jogo. Então, é importantíssimo que vocês entendam o que é hardware e o que é software. Bom, vamos aqui falar sobre um pouco do contexto histórico. Os primeiros computadores, lá por volta de 1960, 70, eles tinham essas válvulas, né? Essas válvulas aí praticamente tinham o tamanho de uma mão fechada, elas consumiam muita energia e geravam muito calor. Isso era um problema, né? Consequentemente, frequentemente elas queimavam e isso ocasionava erros nos resultados que os computadores ofereciam, né? Então, com o passar do tempo, isso aí foi alterado, né? Aqui nós podemos ver alguns computadores, vocês podem ver que eles ocupavam salas inteiras, né? Quais eram os cálculos que esses computadores faziam? Cálculos numéricos, né? Cálculos militares. Esses cálculos que eram feitos por esses computadores, hoje são feitos muito facilmente no celular, né? Porém, isso era o início da computação, então tudo foi um passo muito lento, com o tempo foi evoluindo, né? Com o passar do tempo, então, foi criado um componente chamado transistor, né? O que é um transistor? O transistor é um componente eletrônico bem reduzido e ele foi
comparado com a válvula, ele é bem menor, não ocasiona tantos erros, né? Tanta queima, e ele foi o principal responsável pela diminuição de tamanho dos computadores. Nós podemos ver aqui alguns computadores que praticamente eram do tamanho de uma pessoa. Comparados àqueles que ocupavam uma sala inteira, são bem menores. Como eu já tinha falado antes, né, lá no computador nós temos a parte lógica, que recebe o nome de software, né? Muitas vezes vocês devem ouvir programas, né? É a mesma coisa, software e programa é a mesma coisa. Então, um aplicativo do celular é um software, o Excel é um software, o Word é um software, o jogo de videogame é um software. O programa de um CLP, o que é um programa de um CLP? Lá na indústria existem processos automatizados e é necessário um computador também lá que faça todo o controle da indústria. E esse computador tem o nome de CLP. Ele vai fazer a leitura de sensores, enfim, de vários dispositivos. Conforme a leitura desses dispositivos, desses sensores, dessas entradas, vão ser gerados saídas, né? Essas saídas vão ser o quê? Acionamentos, aciona uma lâmpada, aciona um motor, enfim, aciona uma máquina, enfim. Vamos aqui para a questão do sistema operacional. Na próxima aula eu vou passar um pouco melhor sobre isso, mas já para nós termos uma noção. Então, nós temos aqui nessa figura o hardware, né? O que é o hardware? O hardware, como já expliquei antes, é toda aquela parte física que nós precisamos, as placas, os componentes, teclado, mouse e monitor. Somente isso não é o suficiente para o funcionamento do computador, certo? Você precisa de um sistema operacional. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é aquele que vai fazer o entendimento de como funciona o hardware. Existem, então, vários sistemas operacionais. Nós temos aí Windows, Linux, nós temos aí Android, nós temos aí iOS, né, nos celulares da Apple. Depois do sistema operacional, então, nós temos o software. O que é o software? Como eu já falei antes, nós temos aí o Word, Excel, o WhatsApp, algum jogo que você vai jogar, enfim, e logo na sequência, então, nós temos o usuário. Então, o usuário, ele utiliza o Excel, que o Excel utiliza o sistema operacional e o sistema operacional utiliza o hardware, e vice-versa. Então, esse é o caminho de funcionamento de um computador. Tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente, né? Qualquer problema em uma dessas camadas aqui vai ocasionar o mau funcionamento, então, de um computador. E muitas vezes nós temos aí que o problema não é softwares, não é sistema operacional, não é hardware, e sim é o que? O nosso usuário, talvez, que não sabe utilizar direito, né, o computador. Bom, como tinha falado antes, né, esses são os principais dispositivos de um computador, né, o monitor, o teclado, o mouse, as caixinhas de som. Praticamente esse aqui é um computador bem velho, né? Ninguém mais utiliza um computador nesse formato. É um formato um pouco menor. Tela de LCD, monitor reduzido, né? Ou utiliza fone, enfim. Os principais componentes físicos do computador: o monitor de vídeo, né? O gabinete, que é aquela caixa que são guardados todos os dispositivos lá dentro, né? Eu vou explicar na sequência. O teclado e o mouse. Isso também se replica lá no celular, né? Nós temos um monitor de vídeo no celular? Sim, a tela.
Nós temos um gabinete, sim, a proteção do celular, o formato do celular é um formato que guarda todos os componentes eletrônicos dentro dele, né? É uma segurança. Temos um mouse no celular? Sim, temos. A própria tela já serve como mouse. Temos um teclado? Sim, nós temos um teclado virtual lá no celular, né? Não temos um teclado físico. Os celulares antigos tinham um teclado físico, né? Vocês devem lembrar muito bem daqueles celulares antigos da Nokia que tinham várias teclas, né? Tinha o BlackBerry, se não me engano, tinha bilhões de teclas. Vamos na sequência. Então, lá no computador nós temos a placa-mãe. A placa-mãe é um hardware em que todos os dispositivos são conectados nela, né? Então vocês podem ver aqui nesse ponto, existe aqui as conexões USB, né? Aqui existem as conexões de áudio. Aqui existe a conexão do cabo de internet, né? Aqui existem as conexões de cabo de vídeo. Aqui nesse ponto são conectadas outras placas, né? Podem existir situações que a placa de áudio venha a queimar. Então, eu posso comprar uma outra placa de áudio e inserir neste ponto. Aqui tem as conexões de memória, né? Aqui tem as conexões de energia. Aqui nesse ponto é onde é inserido o processador, né? Basicamente, então, esse é o formato de uma placa-mãe. E aqui vão ser conectados todos os dispositivos. Bom, vamos lá para o próximo passo. Nós temos aí um item muito importante que é a memória RAM, certo? O que é a memória RAM? A memória RAM é uma memória volátil. Uma memória volátil é aquela que é apagada facilmente com o passar do tempo, certo? Ela é utilizada apenas para trabalho. O armazenamento temporário é um armazenamento temporário de programas e dados. Então, aqui na placa-mãe, a memória RAM é posta nesse ponto amarelo aqui, né? Então a memória RAM é muito útil naquelas situações que eu preciso de muitos cálculos rápidos, né? Muitos gráficos, por exemplo. Alguns de vocês já devem ter jogado alguns jogos, enfim, onde o jogo ele era processado muito lento, né? Esse jogo você via as imagens se mexendo muito devagar. Então isso justifica a falta de memória RAM, certo? Então você pode comprar placas e adicionar aquelas placas naquele ponto que eu citei antes. Voltando ali na questão de memória volátil é uma memória que ela é apagada rapidamente com o tempo. Provavelmente já deve ter acontecido com alguns de vocês. Vocês estavam digitando um trabalho no Word, enfim, e alguém ou caiu a luz, ou alguém desligou os interruptores, a luz, enfim, foi acabada no computador e todo aquele trabalho que você digitou foi perdido. Então, por que ele foi perdido? Todas aquelas informações que você estava digitando estavam sendo armazenadas onde? Na memória RAM, certo? Se você não for lá e salvar, todas aquelas informações vão ser perdidas, né? Alguns de vocês já devem ter presenciado a situação de que o Word, Excel, quando você... Vamos supor que você está utilizando, a luz caiu, quando você liga na sequência, o Word ou Excel mostra lá, detectamos que um trabalho não foi salvo anteriormente, né? Então isso foi uma maneira criada
para o Word e o Excel resolverem esses problemas. O pessoal ia escrevendo, ia escrevendo, ia escrevendo e não salvava. Então o Word faz o que para ti? Ele salva esse documento sem você pedir. E depois ele te mostra, ó, nós temos aqui os dados que não foram salvos. Você quer continuar utilizando eles? Se você informar que sim, o teu trabalho vai ser recuperado. Talvez não em 100%, né, mas grande parte dele. Então, que fique claro isso para vocês, né? Memória volátil, ela precisa de energia para funcionar, né? Você tira a energia elétrica dela, ela vai perder todas as informações. Dando sequência, vamos falar agora então sobre o disco rígido. Então, o disco rígido é o principal componente no computador e ele é responsável por armazenar todas as informações, né? Essas informações são armazenadas de uma maneira não volátil, ou seja, eu gravo essa informação, posso desligar o computador, amanhã ou depois eu vou ligar esse computador novamente e as informações vão estar lá. Então, os arquivos são armazenados, ou melhor, as informações são armazenadas na forma de arquivos. Então, o componente que realiza isso é o disco rígido, né? Já presenciei situações de pessoas que levaram para arrumar o monitor, né? Eu estava trabalhando, uma pessoa chegou e entregou o monitor para mim e disse, olha só, eu preciso que recupere as informações que estão aqui dentro. Claro, nós informamos essa pessoa que as informações estavam dentro do gabinete, né? Não no monitor. Essa pessoa então levou para casa o monitor e trouxe o gabinete. Dessa forma nós conseguimos recuperar as informações que estavam lá dentro. Ainda falando aqui sobre disco rígido, então existem alguns tipos, né? Esse tipo é o mais comum, que é o HDD, né? O HD, aqui ele está aberto. E nós temos também o HD SSD. Então você pode visualizar que o HD, que é o mais comum, ele possui partes mecânicas. Essas partes mecânicas, elas são lentas em comparação com o SSD, certo? A questão dos valores, o HD SSD é bem mais caro, porém, o HD SSD tem uma rapidez muito grande, né? Então você pode visualizar isso, tem alguns vídeos na internet aí, que você visualiza dois computadores sendo ligados ao mesmo tempo, um com HD mecânico e um com HD SSD. Você consegue visualizar aí que existe uma diferença praticamente de 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 10 segundos entre o Windows estar ligado nesse e nesse, né? O HD SSD, então, é bem mais rápido, porém ele é bem mais caro, né? Porém, é bastante necessário nos computadores atuais aí que você ligue o computador e ele esteja rapidamente pronto e também salve informações de uma maneira mais rápida. Outros dispositivos aí que vocês devem conhecer são o disquete, né? Foi usado aí uns 15, 20 anos atrás, ele armazenava 1.44 MB. 1.44 MB não chega a ser uma foto de boa qualidade no celular. É bem reduzido a quantidade de espaço que ele armazena, mas era o que se tinha naquela época. O CD aí que está em extinção, o DVD também, né? O CD armazena aí 700 MB, o DVD 4.7 GB. Então são unidades de armazenamento que praticamente não existem mais. Alguns notebooks já vêm sem a entrada de CD, né? Não oferecem mais a entrada de CD. Os processadores, então, são os componentes que vão fazer todos os cálculos, né? Todos os cálculos lá no computador. Nós vimos lá na placa-mãe, na parte anterior aí do vídeo,
onde esses componentes são encaixados. Então, é um componente que gera bastante calor. Em cima dele existem alguns ventiladores, são chamados coolers, né? Esses coolers, esses ventiladores geram uma ventilação forçada para refrigerar essa peça porque ela esquenta demais. Então aqui são realizados inúmeros cálculos. As principais marcas de processadores são da Intel e AMD, né? São as principais empresas que fabricam. E você pode visualizar que esses computadores eles funcionam em gigahertz ou megahertz. Os mais novos aí, os mais atuais, funcionam lá na casa dos gigahertz. Para quem estudou física, você deve lembrar muito bem o que significa gigahertz, megahertz, né? Quanto maior a frequência de processamento, mais cálculos esse processador vai gerar. Nós temos aí também hardware ou as placas de vídeo, né? Onde que são utilizadas as placas de vídeo? As placas de vídeo vão ser utilizadas para quem desenha, né? Para quem joga. Pessoal aí que utiliza bastante jogo, pode visualizar que quem tem um computador com uma placa de vídeo, o jogo fica muito mais rápido, fica muito mais realístico, né? Então é bem interessante nas situações, utilizar uma placa de vídeo nas situações que você desenha profissionalmente, né? Utilizando lá o SolidWorks, o AutoCAD, ou você trabalha com design gráfico, enfim. É bem interessante você possuir lá um computador com bastante memória, com bastante HD e também com uma placa de vídeo e com um processador. Claro, tudo isso vai custar bastante caro. Vírus, o que é um vírus, né? Muitos ainda, a grande maioria da população não entende tanto de informática, muitos acreditam que vírus é algo místico que vai se instalar no computador sozinho, enfim. Não. Vírus é um programa de computador que alguém desenvolveu para ocasionar algum problema no computador. Qual o problema? Apagar informações, deixar o computador lento, enfim, uma série de coisas, né? A maioria desses vírus, eles são instalados no computador pelo usuário. O usuário navega em sites que não tem credibilidade, instala todo e qualquer aplicativo no celular, no notebook, enfim, e isso pode ocasionar lentidão, né? Então tem que tomar bastante cuidado no que você instala, o que você está instalando, qual site você está acessando, enfim, para não ocasionar um mau funcionamento do teu computador. Bom, vamos para a parte prática da aula. Nós temos aqui em cima um título chamado Requisitos de Hardware e Software. Muitos alunos me perguntam, professor, qual a configuração para jogar tal jogo? Ah, professor, eu quero um computador bom. Depende. Isso depende muito. Tem gente que utiliza um computador lá com 1 GB de memória para jogar um jogo de cartas. Vai rodar? Vai rodar. Agora tem pessoas que querem jogar um Call of Duty Ghosts que precisa lá de 8 GB de memória RAM. Então, você tem que saber o que você quer fazer para saber o computador que você precisa. Vamos a um exemplo, né? Então, aqui está escrito requisitos de hardware e software. Os requisitos de hardware e software são os dispositivos que você precisa e quais softwares você precisa para rodar esses aplicativos, esses programas, esses jogos. Vamos a um exemplo. Vamos supor o seguinte, que eu queira rodar... Bom, pessoal, então vocês peguem o sistema operacional ou aqueles programas que foram digitados e você vai fazer o seguinte, você vai lá para a internet, no Google Chrome ou Firefox, e você vai fazer a pesquisa de qual é o hardware mínimo
para rodar o Windows 10. Então aqui, o hardware mínimo para rodar o Windows 10 é o que? É um processador de 1 GHz. Quantidade de RAM, a mínima, 2 GB. Sempre considerem 64 bits, tá? Espaço em disco rígido, 20 GB. Então, essa é a configuração mínima necessária. Qualquer coisa que você tiver acima disso, claro que o computador vai ter um rendimento muito melhor. O próximo trabalho, então, é fazer o seguinte. Com essas configurações de hardware que você descobriu do SolidWorks, do AutoCAD, do Call of Duty, você vai fazer o seguinte, você vai procurar também na internet computadores que tenham essa configuração. Tu vai procurar lá um computador que tem tanto de RAM, tanto de HD e tanto de memória como pede o SolidWorks e tu vai informar qual que é o preço desse computador. O mesmo você vai fazer para o AutoCAD 2018. E o mesmo você vai fazer para um computador que precisa rodar o Call of Duty Ghosts, por exemplo.